Amém. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Procurar o seu assento. Eu estive pedindo de Deus uma palavra para quarta-feira, o ensinamento da semana. E assim, eu tenho percebido que as mensagens dos tempos de hoje, elas não têm sido voltadas para a salvação, no caso, para a eternidade. Por isso que às vezes, irmãos, muitos crentes, muitas pessoas mesmo na igreja, estão dentro da igreja. Tem muitas pessoas dentro das igrejas, mas elas não sabem realmente toda a liturgia, vou usar essa palavra, de uma vida realmente, do momento em que ela aceitou a Cristo, ao último momento, no caso, passando pela morte e a eternidade com o Senhor. O que se dará na eternidade, segundo o que está escrito, segundo o que está revelado na palavra para nós, né? E nós, pastores, nós temos uma responsabilidade de pregar, de ensinar, de doutrinar o rebanho de Cristo, né? O rebanho do Senhor, realmente que vai morar no céu, né? O povo que vai morar no céu. Não é só estar dentro de uma igreja, né? Não é só estar dentro de quatro paredes, vivendo num momento como esse, que literalmente é tudo. Nós temos que entender realmente até o momento em que nós não estivermos mais aqui, né? Como será? Aonde nós vamos estar? Como se dará tudo, né? Como é que eu estou preparado para ir morar no céu? Você está preparado para ir para o céu, irmãos? Para a glória com o Senhor? Você já parou para pensar nisso, que todo dia você tem que estar na régua? Todo dia você tem que estar na régua, porque você não sabe o dia e nem a hora que vai chegar para você, mas você tem que estar na régua, tem que estar alinhado, tem que estar realmente de conformidade com aquilo que a palavra de Deus nos diz, nos orienta a viver. Amém? Então eu quero ler um texto que está no livro de João. Amém? No livro de João, capítulo 14, do livro de João, versículo 1, aleluia, versículo 1, e eu trago como tema para nós hoje, realmente, estamos preparados para morar no céu? Você está preparado para morar no céu? Você se preocupa com isso, meu irmão? Isso é uma preocupação para você? Isso incomoda você? Você se perguntar: meu Deus, eu vou morar no céu. Hoje eu moro em casas feitas por mão de homem, né? Mas eu vou morar num ambiente, eu vou morar num lugar que está sendo preparado, que está sendo realmente arquitetado, cuidado, elaborado, não é por mão de homens. O homem tem se preocupado muito, né, irmãos, com as coisas dessa terra, e tem esquecido das celestiais, espirituais.
Vamos lá, igreja? Quantos acharam? Livro do apóstolo João, escrito pelo apóstolo de Jesus Cristo, João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. O que Jesus disse aqui, irmãos? Que onde eu estou, aonde é que Jesus está? Aonde Jesus está? No céu. Jesus está na sua casa, né? No céu com seu Pai. E Ele está dizendo: aonde eu estou, estejai também vós. Vós também estejais lá. Aleluia. Isso não é maravilhoso? Então, irmãos, eu quero falar nessa noite sobre estarmos preparados para morar, no céu. Eu tenho falado com Jesus, irmãos, sobre essas coisas. Eu tenho dito para Deus que, como todo cristão, eu também faço a pergunta, né? Qual dia será? Não o dia que eu vou passar, né? Mas o dia da volta mesmo de Jesus. O dia em que o Pai sabe, e Ele dará ordem ao seu Filho, né, para que realmente Ele venha para mais uma missão na terra. E aí eu fico indagando o Senhor, o Deus que eu sirvo, que você serve, para a gente tentar compreender esse tipo de situação, né? Mas a gente sabe que isso nem o Filho sabe. Então eu também jamais saberei até o dia da volta do Senhor Jesus. Então, o que o Senhor está trazendo para nós, irmãos, para a sua igreja, para o seu povo, ou o que Ele quer para a sua igreja e seu povo, é confortar o coração da igreja em relação a isso. Ele quer que nós estejamos confortados, com o coração, não é conformados, mas é com o coração confortado em relação ao seu retorno. E que eu e você possamos ter também essa convicção, essa certeza, diariamente, de que nós estamos servindo a Cristo para morar também no céu junto com Ele, porque Ele disse: aonde eu estou, também vós estejais.
Então eu perguntei, aonde Jesus está? Jesus está no céu. E aonde é que Jesus disse que Ele está e que nós vamos estar? No céu. Aleluia. Então a igreja, irmãos, precisa compreender de uma vez por todas esse verdadeiro ensinamento sobre a nossa realidade. Nós não viveremos para sempre nessa terra. Existe um lugar que está sendo preparado. Até brinquei uma semana aí com alguns irmãos dizendo, né? Se chegar a tua chamada, né? Chegar o teu dia, olha, a casa do fulano aprontou e tal. Lembra que eu falei isso? Olha, a mansão de vidro aprontou, né? A fachada. E aí chama ele, chama ela, né? E não tem como a gente dizer, né, irmãos? Porque a gente aprende também que a única fila que a gente permite alguém furar ela é a fila da morte, né? Tu tá na fila de banco ali há horas, tu não aceita ninguém furar na tua fila, né? Tu tá lá no CRAS tentando resolver o problema do teu Bolsa Família, tu tá numa fila lá, chegou cedo, tu não aceita ninguém, mas na morte, a fila, qual é essa fila aqui, irmão? É a fila da morte. Não, pode passar, não tem problema não. Não, pode passar, não tenho nem pressa, pode passar. A fila da morte, é a fila que se dá o direito de deixar alguém passar na frente. Mas irmãos, Jesus nos disse para não perturbar o nosso coração com nada. Não se turbe o vosso coração. Então ele está dizendo o quê? Eu não quero que vocês perturbem o vosso coração com nada. Por quê? Porque ele estava indo preparar nossa morada no céu, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento, e é um lugar tão maravilhoso que nem conseguimos pensar e imaginar. E quando ficar pronto, igreja, Ele voltará para nos buscar, para morar com Ele no céu. O que nós aprendemos aqui? Que Jesus não quer que a gente fique se preocupando, que o nosso coração fique perturbado. Não se turbe o vosso coração, não se preocupe, né? Deixa que está tudo sob controle. A única coisa que vocês precisam fazer é me servir, congregar, viver o amor, fazer parte da igreja, viver intensamente a comunhão, entrar na unção, viver tudo o que tem que viver. Não ocupe o vosso coração com nada. Sabe por quê? Porque eu vou subir, eu vou preparar um lugar, e quando esse lugar estiver pronto, fique tranquilo, eu voltarei para buscar a todos. Então a nossa certeza que nós temos que ter, a certeza que nós temos que ter, é que Jesus vai voltar para buscar uma noiva preparada, uma igreja preparada, uma igreja que ama, uma igreja que cuida, uma igreja que zela, uma igreja que prega, uma igreja que vive literalmente as coisas do reino. Amém? Pastor, mas se a nossa igreja tiver 1000 membros, quando Jesus voltar vai subir os 1000 membros? Bom, a minha vontade é que todos 1000 subam, mas seria hipocrisia minha dizer, literalmente afirmar que os 1000 vão subir. Não é verdade? É uma hipocrisia minha afirmar literalmente que não, todos os 1000 estão seguros de que vão para o céu. A vontade desse pastor aqui que vos prega é que não só 1000, mas 2000 subam para o céu, mas não depende só de mim. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Não depende só de mim. Então nessa noite,
Eu quero aprender junto com você, como esperar a volta de Jesus. Pastor, o senhor está pregando algo que a minha mãe e o meu pai falavam lá quando eu ainda era isso. É justamente isso que não era para sair dos púlpitos da igreja. A palavra de salvação, a palavra de arrependimento, realmente uma palavra que convence, que muda, que transforma, que traz um refrigério, uma restauração para a vida do crente. Algo que não é mecânico, como eu já ensinei, mas é algo que é espiritual. Meu Deus do céu, nós precisamos voltar a viver justamente aquilo que os nossos pais da fé viviam. Nós precisamos voltar a ter essa unção, essa essência espiritual do reino de Deus, de realmente falar em língua, de entrar na unção, de viver o pentecostalismo, de andar na presença de Deus sem ter vergonha, sem ser tímido, sem ter nada disso. Por quê? Porque a Bíblia diz que essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Então há uma preocupação. Uma vez eu contei a história para você do meu pastor, o pastor que me formou como pastor, que me doutrinou, que me capacitou humanamente. Ele dizia, tem algo que até hoje eu não consigo assim compreender. Claro, é uma questão de pensamento, mas a respeito de cultura. Mas eu ficava pensando assim, eu digo, poxa, mas cultura, a Bíblia diz que Jesus, ele nos transforma por completo, ele muda por completo. E aí eu fiquei pensando assim a respeito de cultura. Se eu sou uma pessoa nasci assim risonho, brincalhão, é uma cultura minha. Se eu sou muito fechado, se eu sou tímido, se eu sou vergonhoso, se eu sou muito ativo, é uma cultura minha. Até hoje eu não tive uma resposta de Deus, mas eu fiquei pensando daquilo que era falado, daquilo que era ensinado. Não, isso é porque é uma cultura. Era o meu jeito, como eu fui, como meu pai me criou, como a minha mãe me criou. Mas eu tenho uma tese, uma defesa para isso. Eu acredito que quando Jesus nos salva, Ele muda por completo. Ele transforma aquele que é tímido, vergonhoso, aquele que não fala, aquele que não sorri, aquele que não se mexe muito, aquele que não sai muito, aquele que não levanta muito. Jesus transforma. Eu creio nisso por completo. Você crê assim? Porque senão, como nós viveríamos no Evangelho? Se Jesus mudou a minha vida, Jesus transformou o meu ser, o meu interior. Hoje eu sou testemunho dele aí fora. Hoje eu falo no nome dele aí fora. Hoje eu carrego a espada, a Bíblia. Eu carrego realmente esse livro. Eu falo desse amor. Eu falo dessa palavra, porque outrora eu não falava nem na sala de aula. Por quê? Porque eu era uma pessoa literalmente com vergonha, tímida. Eu era uma pessoa fechada. Mas hoje eu entendi que quando Jesus realmente entrou na minha vida, Ele quebrou todo esse paradigma. Ele quebrou tudo isso que me impedia de falar, de pregar, de pular, de andar, de gritar, de sorrir. Hoje eu sou uma nova criatura. Então, irmãos, como esperar a volta de Jesus? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus. Olha, quando a gente vai falar de salvação, da palavra, os textos, as mensagens, elas parecem muito assim, próximas uma das outras, porque fala dos textos que falam de salvação, né? Se eu falar um mês inteirinho sobre salvação, eu vou usar os textos que Jesus nos outorgou a falar sobre salvação, e a gente vai realmente ver que as mensagens elas se tornam quase que parecidas uma da outra. Mateus 25.
4, que vai falar mais uma vez das virgens, né, das 10. Mateus 25, 1-4. Olha o que diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nércias e 5 prudentes. As nércias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. O que é o azeite, irmãos? Vamos espiritualizar isso. O azeite não é aquele que faz fritar o jaraqui, não. Qual é o azeite que nós, crentes pentecostais, gostamos de falar? O símbolo. O azeite é símbolo do Espírito Santo. O azeite é símbolo do Espírito Santo. É o próprio Deus morando em nós. O que a gente está vendo aqui, irmãos? Se nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, quem precisa estar dentro de nós? O Espírito Santo, que representa quem? A pessoa de Deus. Sim ou não? Então, para que eu realmente vá morar no céu, eu preciso estar cheio desse azeite. Eu preciso estar cheio do Espírito Santo, da presença de Deus. Como é que alguém vai entrar no céu se não tem o carimbo, o selo, ou seja, o passaporte, o visto, que literalmente abre as portas do céu para entrar? O Espírito, a presença de Deus em nós, abre a porta do céu para que nós possamos entrar. Então, se eu quero morar no céu, se realmente eu vou morar no céu, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso ser cheio do azeite. Eu preciso ser cheio da presença. Ele que nos consola, nos fortalece, nos ajuda em nossas fraquezas e que revela a vontade de Deus para as nossas vidas. O que eu disse ainda agora? Que não só 1000 pessoas, mas 2000 pessoas, é a vontade do pastor Rodrigo, de que 2000, 3000, meu Deus, a minha fé é muito grande, de que vá morar no céu, de que estava debaixo de uma cobertura, um rebanho maravilhoso. Quantas mil vai aí? 3000 pessoas certas para morar no céu. Glória a Deus por isso. Mas o que Jesus está nos ensinando aqui, que essas 10 mulheres, 10 virgens, que representam aqui, vamos lá dizer, a igreja do Senhor, 5 delas não tinham azeite, 5 delas não tinham o visto, 5 delas não tinham o passaporte carimbado para entrar no céu, mas 5 a Bíblia diz que tinha. A Bíblia diz que 5 delas tinha. E a Bíblia também nos ensina aí que quando elas chegaram até lá, houve um atraso do noivo, sim ou não? E então elas adormeceram ali, e quando elas acordaram, 5 não tinham o que, irmãos? Azeite. 5 não tinha azeite. Vamos lá, não tinha vida com Deus, não tinha a presença de Deus, não tinha intimidade com Deus, não tinha literalmente aquilo que elas precisavam para entrar para o céu.
para a festa, para as bodas do Cordeiro. E elas chegaram com as 5 que viviam uma vida com Deus, que tinha intimidade com Deus, cheia do azeite, além das lâmpadas estarem acesas, ainda tinha azeite sobrando. Sabe o que significa isso, irmãos? Muitas das vezes nós estamos, a igreja, ela está sem azeite, ela está sem a presença de Deus. Eu mesmo já ouvi muita gente falar, muitas pessoas, às vezes eu já disse para vocês que eu tenho uma visão aguçada e uma audição muito boa. E às vezes eu vejo até o que não é para me ver. Então, existem muitas pessoas que dizem assim: ah, porque isso? Ah, porque vai ter isso? Ai, meu Deus, tem aquilo? Ah, porque está sobrecarregado disso, sobrecarregado daquilo. Ei, irmão, isso é azeite. Isso é azeite. A vida do crente é andar, é morar, é viver na presença de Deus. Isso é azeite. Sabe por que elas tinham azeite na lâmpada e ainda tinham na reserva? Porque elas viviam literalmente uma vida de intimidade compromissada com o reino de Deus. E as 5 que não tinham azeite e ainda queriam o azeite delas, são aquelas 5 que diziam assim: ah, eu acho que hoje eu não vou. Ah, está muito cheio, eu fui ontem. Ah, eu li ontem a Bíblia. Ontem eu fui para uma reunião, hoje eu não quero ir para a célula. Ah, isso e aquilo, está muito cheio, eu não consigo. Eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. Isso não traz azeite. Isso não adquire azeite. E por que hoje nós estamos vendo aí uma rumeira de crentes fracos, raquíticos, literalmente? Por quê? Porque não procuram adquirir azeite. Irmão, não é por falta de igreja, não é por falta de liturgia de culto, não é por falta de nada na igreja, é por falta realmente de vontade de querer estar na presença de Deus. Você está entendendo isso aqui? Sabe por que hoje nós precisamos pregar e ouvir esse tipo de mensagem? Porque nós já pegamos muitas massagens no nosso ego lá atrás. Nós já fomos passados muitas vezes a mão sobre a nossa cabeça lá atrás. E aí passam os anos, eu estava dizendo, eu repito para você, irmão, esse ano fazem 20 anos que eu me encontrei com Cristo. 20 anos, parece ontem. 20 anos, e eu fico dizendo para Deus todo santo dia, no meu íntimo com Cristo, eu fico dizendo: meu Deus, Senhor, eu sei que eu ainda não vivi tudo, me ensina a viver mais, me mostra mais, o que eu tenho, aonde é a minha limitação contigo, me mostra mais, porque eu quero mais. Porque eu não deixei uma vida inteira lá para trás, eu não deixei um profissionalismo, eu não deixei uma carreira, eu não deixei tudo lá simplesmente para me dizer: não vai servir de nada hoje. 20 anos se passaram, hoje o emprego está difícil para quem vai fazer 50 anos de idade praticamente, hoje está difícil até fazer uma faculdade, não porque você não consiga fazer, mas é porque depois que você termina de fazer com essa idade, você está só caveira já. E fazer por fazer. Então a gente aprende literalmente aqui que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo com esse texto. Por quê, amados? Porque as 5 que ficaram lá esperando o noivo, elas estavam preparadas para o atraso. Elas estavam preparadas porque elas tinham certeza dentro delas, elas tinham convicção nelas de que o Senhor, o noivo, poderia atrasar mais um dia, 2, 3 dias, mas que elas tinham azeite suficiente para esperar o dia em que Ele abriria a porta para recebê-las. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, eu vou vos preparar lugar, morada.
dia em que o noivo voltar para buscar a sua igreja, é porque a casa está pronta, é porque o lugar está pronto, a cidade está pronta, o ambiente está pronto, e a igreja precisa também estar pronta para subir com Ele. Você está entendendo, irmãos? Então, Ele nos consola, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda em nossas fraquezas, e que Ele revela a vontade de Deus também para as nossas vidas. Eu vejo, irmãos, igreja do Senhor, muitas pessoas querem morar no céu. Ninguém quer ir para o inferno não, irmãos. Ninguém quer ir para o inferno. Eu postei no meu status um dia desse. É um meme, né? É um meme. Eu ia postar no grupo, mas às vezes a gente posta essas coisas, tem gente ainda que não sei se já está bem convertido, para entender que é só um meme, né? Mas tinha um cara de óculos assim, não sei se vocês viram, com tatuagem, né? Aí ele está dançando no meio do fogo, ele está no inferno. Entendeu? Aí ele está lá, parece que é com um copo na mão, assim, dançando, e aquelas labaredas de fogo, e ele dançando, e aí aparece lá, eu no inferno, né? Por causa das minhas tatuagens. Aí demora muito, ele escuta aquele barulho, pum! Aí ele olha, a irmã, por causa dos seus cílios. É uma coisa assim. Eu no inferno por causa das minhas tatuagens. Foi julgado por causa das tatuagens, ele está no inferno, beleza. Aí demora muito, cai a irmã. Ele olha, ó, irmã, no inferno por causa dos cílios. Só para quebrar esse gelo aí, que vocês estão meio com frio aí, eu acho. Amém? Mas o que eu quero dizer aqui, irmãos, é que ninguém quer ir morar no céu, no inferno. Ninguém quer ir para o inferno, perdão. Todo mundo pode conversar com todo tipo de classe de pessoas, com todo tipo de pessoas, com todas as atitudes. Pergunta, irmão, tu quer ir para o céu ou para o inferno? O céu, claro. Ninguém quer ir para o inferno. Ninguém quer morar no inferno. Interessante isso. Mas as pessoas não querem pagar o preço, não querem viver de conformidade com a vida que o Senhor deixou escrita para se viver, que realmente vai levar para o céu. Oração, pastor, sexta-feira oração na igreja. Eu acho que nem está tendo. Por quê? Porque o pessoal não quer mais, não precisa mais orar. Pastor, esse negócio de oração é coisa do passado. Oração é coisa que, vixe, pastor, ninguém ora mais não. Hoje a gente para, fecha os olhos e só pensa, pastor. Já orei. O Senhor já leu meu pensamento, como a minha mãe, né? Jesus mora no meu coração, meu filho. Jesus mora no meu coração. Então as pessoas hoje, elas querem as coisas concernentes a Deus, mas não querem pagar o preço para tê-las. As pessoas querem morar no céu, mas não querem viver de conformidade àquilo que está escrito, as diretrizes para morar no céu. As 10 virgens nos ensinam, irmãos. Jesus deixou esse texto para ensinar a igreja. É uma parábola mostrando quem entra para as bodas e quem fica. É uma parábola que está dizendo, olha, esses aqui vão, ainda que eu me atrase, houve o atraso, olha, o noivo chegou, e o noivo se atrasou, mas eu estou ali, esperando a porta abrir, porque eu estou cheio da presença dele. Eu estou cheio de azeite, eu tenho uma vida com Deus, eu tenho uma vida no altar, uma vida na presença de Deus, então eu irei esperar a porta abrir, e eu tenho certeza que eu vou entrar. Mas 5 delas, quando acordaram, lâmpadas apagadas, não tem azeite de reserva, nos vende um pouco, nos dá um pouco do teu azeite. O que foi que elas disseram? Sabe o que eu aprendo com isso?
é que ninguém vai engatado no pé de ninguém para o céu. Ninguém vai aqui no banzeiro de ninguém para o céu. Você tem que viver a sua vida, a ter a sua intimidade. Eu também tenho que viver a minha vida, ter a minha intimidade, a minha vida com Cristo. Você também tem que ter a sua, para você morar no céu. Para você ter o mesmo direito que eu tenho, você tem que pagar o mesmo preço que eu pago. Vocês estão entendendo? Nos vende um pouco do teu azeite, não, para que não falte para nós e nem também para vocês. Vão até lá os que vendem. E aí elas pegaram e foram, chegaram de volta. O que elas encontraram? As 10, as 5 que estavam lá, ficaram lá, elas estavam lá ainda? Por quê, pastor? Porque o noivo chegou para elas. O noivo chegou, o Senhor chegou, e quando Ele chegou para buscar as 5, ou seja, a igreja, quem estava ali preparado entrou, e quem não estava ficou. Eu gosto muito de unção, irmão, eu gosto muito de fogo, eu sou pentecostal. Eu gosto muito dessas coisas, mas eu não posso negociar esse tipo de coisa com essas mensagens. Tem momentos da unção, tem momentos do fogo, tem momento da calhambota, tem momento para tudo, mas há momento da palavra, e principalmente que trata da salvação, do arrependimento, é uma coisa que eu não negocio. Porque eu posso ser julgado por tudo, menos como um pastor relapso que não ensinou o seu rebanho a ir morar no céu. Pode ter certeza. Então, irmão, a segunda maneira que eu encontro de como esperar a volta de Jesus é que não podemos nos adormecer com o passar do tempo. Você está dormindo aí? Não posso adormecer com o passar do tempo. 20 anos servindo a Deus, 15 anos servindo a Deus, e Jesus não voltou, pastor. Eu já caí 10 vezes, já me reconciliei 15, e ainda Jesus não voltou. A Bíblia nos ensina que nós não podemos nos adormecer com o passar do tempo. Tem que ter uma vida de intimidade constante, uma vida ativa constante com Cristo, na presença de Deus. É levantar e orar, é ler a Bíblia, é realmente jejuar, é andar na presença, é viver na presença, é estar no culto, é estar em célula, é estar em comunhão, é viver aquilo que Deus mandou viver. Isso é não dormir, isso é não adormecer, isso é se preparar para a volta dele. Aleluia. Então, irmãos, se você olhar aí para o versículo 5, a Bíblia diz: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Todas, vejam bem. E tardando o noivo, todas foram tomadas de um profundo sono e adormeceram. Então, para muitos, o tempo tem feito eles esquecerem da volta de Jesus, e eles acabam adormecendo na luz, estão dentro da igreja, mas não oram mais, não jejuam mais, não produz mais nada para o reino, e principalmente não buscam mais o azeite, o Espírito Santo de Deus. Irmãos, quantos gostam de vigília aqui? Você ainda gosta de vigília? Ou você, quando lembra de vigília, você lembra que o texto diz que você tem que dormir?
adormecer. Você gosta de vigília? Amém. Nunca se esqueça que vigília é adquirir azeite. Se encher as vasilhas de azeite. Se preparar realmente para a volta de Cristo. Amém? Então, para muitos irmãos, o tempo tem feito eles esquecerem da volta de Jesus. E eles acabam adormecendo na luz. Estão na igreja. As 5 nécias não estavam juntas? Eram 10, elas estavam juntas. Elas pertenciam a uma igreja, vamos aqui conjecturar. Elas pertenciam a uma igreja, porém, das 10, só 5 viviam com intensidade. Das 10, só 5 realmente eram compromissadas com as coisas de Deus. Das 10, só 5 realmente tinham responsabilidades com a sua vida espiritual e com as coisas de Deus. Ou seja, como eu escrevi aqui, estão dentro da igreja, mas não oram mais. Deixa eu dizer uma coisa para você que eu quero chamar a sua atenção como igreja. Irmãos, nós somos pessoas pentecostais. Amém? Você não é pentecostal? Irmão, você tem que aprender. Se você não sabe, ou talvez você saiba e ainda não parou para refletir, que quando você diz amém, você está dizendo assim seja. Quando você está dando um glória a Deus, é porque você está se alegrando com Deus. Quando você grita aleluia, glória a Deus, irmão, no culto pentecostal, no culto de uma igreja pentecostal, tu não pode ficar com a tua boca fechada. É o tempo todo dizendo aleluia, glória a Deus. Tem um camarada que eu sigo ele lá de Itacoatiara, irmão. Ele é um pastor. A gente percebe ele, que ele é um pastor assim, que ele não tem muito estudo, ele não tem nada disso, mas ele é um cara que abriu agora um centro daquele negócio de drogados, né, lá em Itacoatiara. Ele é um padeiro. Ele usa o carro dele para resgatar, e a gente percebe ele nas lives dele, quando ele faz, que ele não dá uma palavra sem dizer aleluia, glória a Deus. E vocês é nosso convidado, glória a Deus, aleluia. E eu quero dizer para você que hoje nós vamos estar aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, Deus seja louvado, aleluia. É o tempo todo dizendo isso, e aquilo me chamou a atenção. Digo, Senhor, isso é uma verdade. Hoje nós não abrimos a boca, a gente não dá mais glória a Deus, a gente não dá aleluia, a gente não fala mais nada no culto, irmãos. Meu Deus, nós somos a diferença, nós somos aqueles que Deus escolheu para andar na sua presença. E na presença de Deus não tem como ficar calado, na presença de Deus não tem como ficar cabisbaixo, na presença de Deus não tem como ser a mesma pessoa. Oh, aleluia. Não tem como eu estar na presença do meu Deus, cultuando o meu Deus, adorando o meu Deus no louvor, na adoração, na celebração, e não glorificar o nome dEle. Oh, meu irmão, entenda isso. Entenda em nome de Jesus. Nós estamos dentro da igreja e a gente não faz mais nada. A gente está na luz, mas não faz mais nada, não ora, não jejua, não produz mais nada para o reino. E principalmente nós não buscamos mais a presença do Espírito Santo que Ele deixou para nós. Por quê, pastor? Porque nós estamos como as nécias, dormindo no ponto, vazios de azeite. Não podemos fazer nada, não temos responsabilidade, não temos autoridade, não temos legalidade para fazer uma obra no nome do Senhor. Por quê? Porque nós não temos vida com Ele. Não vai acontecer milagre, não vai acontecer cura, não vai acontecer nada, não vai acontecer as maravilhas de Deus. Por quê? Porque nós deixamos de ser a carta de Deus, escrita pelo dedo de Deus.
Oh, glória! Nós não podemos, irmãos, negligenciar, como diz a Bíblia, tão grande salvação. Nós não podemos negligenciar tão grande salvação. Meu Deus, está diante de nós como igreja. Nós não podemos dormir, irmãos, enquanto Jesus passeia no meio da igreja, enquanto Jesus está aqui sobrevoando, o Espírito está aqui sobrevoando, recebendo adoração e levando até o Senhor. Meu Deus, nós não podemos dormir no ponto, igreja. Glória a Deus. Oh, Jesus. Que Ele receba da igreja, que Ele receba da sua noiva o perfeito louvor, a adoração, que Ele receba o aquebrantamento da sua noiva, da sua igreja. Suriandarabandarabá, Siandarabandarabá, Sovianarará. Deus, queima em nosso coração, Pai. Queima, meu Deus, queima com o fogo do Teu Espírito, meu Deus. Acende, incendeia, que pegue fogo, meu Pai, o nosso coração, o nosso íntimo contigo, Pai. Oh, darababababás. Desperta a tua igreja, Pai. Acorda a tua igreja, Senhor. Acorda os que dormem, meu Deus. Levanta, meu Deus, levanta a tua igreja para conquistar o azeite, adquirir o azeite, Pai. Meu Deus, o símbolo, Pai, do Teu Espírito, Senhor, em nós, que marca a igreja, que sela a igreja. Meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, meu Deus, e nós declaramos, Pai, o derramar do Teu Espírito sobre essa igreja, o derramar do Teu Espírito sobre os jovens, sobre os velhos, meu Deus, sobre as famílias, sobre os casais, sobre os líderes. Meu Deus, derrama o Teu Espírito. Aleluia. A igreja precisa acordar, irmãos. Despertar desse sono. Um sono que tem atrapalhado a própria vida, que tem fechado os céus na direção da igreja, da família. A igreja precisa ser prevalecente, conquistadora, dominadora, possuidora. O Senhor colocou a igreja na terra, outorgou a igreja para ela ser uma vencedora. A igreja não pode dormir no ponto.
Se tem oração na igreja, tem que orar. Se tem jejum, tem que jejuar. Se tem que vigília, tem que vigiliar. Se tem alguma coisa, tem que fazer, porque esse é o trabalho da igreja, é a vida da igreja. E a minha vida é a sua vida. Por que nós rejeitamos as coisas de Deus e preferimos, entre aspas, isso aqui? Quando eu rejeito, eu durmo. Quando eu rejeito, eu não quero, eu durmo, eu vou descansar. Em vez de conquistar, em vez de pegar o meu visto, pegar o carimbo no meu passaporte, ao contrário, eu vou dormir. Terceira maneira que eu vejo aqui, para a gente morar no céu, para a gente ir para o Senhor, para a glória com o Senhor na hora certa, é que nós precisamos estar sempre preparados. Eu vou conjecturar para você sobre um soldado. O soldado, quando ele se alista no exército, por exemplo, ele vai fazer todo o treinamento para que ele seja preparado. Para quê? Para uma missão. Nesse treinamento ele vai chorar, ele vai sentir dor. Nesse treinamento ele vai lembrar da mamãe, do papai, vai lembrar da cama dele, vai lembrar do prato de comida que muitas das vezes ele rejeitou em casa. Mas ele está sendo preparado para uma obra, para uma missão. Quando ele recebe a farda, que ele recebe o seu fuzil, que ele recebe tudo, ele é consagrado ali, formado, e do nada surge uma operação. Estamos sendo invadidos pela fronteira da Colômbia, Peru, Bolívia. Levanta o exército, as aeronaves todinha para lá, destaca o batalhão tal. Você está indo agora usar o seu preparo lá. E se você não tiver preparado, você só passa um dia e já em pé e volta de lá deitado. Preparo. O preparo é de excelência e primordial para a nossa vida, irmãos. Nós precisamos estar preparados. Aí no livro de Mateus, no capítulo 24 agora, versículo 43 e versículo 44. Mateus 24, 43 e 44. Olha o que diz o texto. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, qual é essa terceira, pastor, maneira? Terceira maneira de como esperar a volta de Jesus é que eu preciso estar sempre preparado. Você não será pego de surpresa, não, amado. Ah, eu não sabia. Não, deixa eu dizer uma coisa para você antes de falar sobre isso. Esses dias lá na nossa casa nós temos sido roubados. Meu vizinho tem dado uma desperto e acho que ele confia que eu sou pastor, eu não mato. Eu não mato, mas eu bato. E aí quando foi essa noite, como eu estou em casa agora, não estou trabalhando, estou parado, eu não consigo dormir cedo, e eu fui assistir uma série ontem,
na Globoplay sobre a Rota 66, a polícia que mata, né? Baseado na história daquele repórter que até hoje ainda está na Globo, Caco Barcelos, né? Que faz como é que é o nome do programa dele, rapaz? Esqueci agora. Profissão Repórter, né? Caco Barcelos. Ele era novinho e ele conta a história da rota da polícia de São Paulo, que é como o BOPE no Rio de Janeiro. E a rota antigamente ela era matadora. Ela saía assim, ela encontrava, não tinha esse negócio de levar preso. Ela levava para o hospital morto, para dizer, não, foi um confronto e nós atiramos porque recebemos bala. Então eles tinham essa autonomia. Não, nós vamos levar, porque chegar no hospital, chegava morto. Só para burlar a polícia científica da época. E aquele negócio entrou de novo na minha cabeça, como se o cara fosse entrar lá em casa de novo para roubar. Fiquei com aquilo. E aí qualquer coisinha que o cachorro latia lá na frente, eu descobri que o meu cachorro, ele é um abestalhado, é um bobo. Eu descobri que tamanho hoje não faz diferença. Ele é parceiro do bandido. Aí, só que eu tenho uma lá atrás que eu acho que, não sei se a Bia lembra, o Antônio, que o Itualpe levou lá embaixo, aquela cachorrinha lá, ela ainda está viva, está lá atrás. Aquela ali é uma assassina. Aquela ali é assassina. Aí de noite a gente faz um transbordo. E ontem nós não fizemos o transbordo, porque lá em casa nós tem o Bolt, né, que é o cachorrinho da Fernanda, que mora dentro com ela. Tem 2 gatos. Aí no quintal tem a assassina e na frente tem o abobalhado. E aí, quando dá aquela hora, tranca os gatos no quarto, tranca o Bolt lá no quarto dele e pega o abobalhado, põe aqui dentro do banheiro, porque quando a assassina vem de lá, ela não pode ver nada disso, porque ela é capaz de pular e o neto que pega ela, né? Carrega ela. Aí bota ela lá na frente, ela fica né, lá na frente. Que ela está com 3 anos que ela não via gente, só a gente mesmo, né? 3 anos que ela não vê ser humano lá no quintal, lá de trás. E aí, irmãos, resumindo, essa noite não foi feito o transbordo com ela. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, e eu levantava, abria a porta do quarto devagar, eu ia, e a janela da frente de casa, o vidro quebrou, então a gente fez uma montagem lá com plástico, né? E estava uma beirada solta. Aí eu abria bem aqui assim, eu olhava o abobalhado bem no degrau da porta, bem aqui. Eu digo, olha onde ele está. Aí eu mexia aqui, olhava para todo lado, porque eu tinha a impressão comigo de que ele e a gata dele iam aprontar de novo para querer roubar lá em casa, né? Eles roubaram o nosso jabuti, que a gente tinha um jabuti, roubaram a mangueira de água. E aí eu fiquei com aquilo, passei a noite. Eu acho que eu fui, quando eu me apercebi que eu dormi, eu acho que era mais 5 horas da manhã, assim. Então, resumindo para o texto que nós acabamos de ler, o que a Bíblia está dizendo? Mas considerar isso, se o pai de família, né, o pastor Rodrigo, soubesse que a hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Na minha cabeça eu fui, hoje o ladrão vem, né? Eu fui vigiar, mas o ladrão não veio. Fui olhar as ferramentas lá, a enxada, tudo lá na casinha que a gente tem lá na frente, estava tudo lá, né? E aí, não veio. Aí o versículo 44 diz, por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem também. Aí eu entro no consenso e dizer assim, hoje eu vou dormir, porque hoje ele não vem. Isso é divino. Aqui está o sentido do que eu quero dizer para vocês, que nós devemos, como igreja, como cristãos, filhos de Deus, estar sempre preparados, porque nós não sabemos o dia e nem a hora que o Filho de Deus virá para buscar a sua igreja. Não sabemos o dia e nem a hora, e por isso ninguém vai ter tempo de se preparar e de se encher do azeite.
Aí amanhã eu vou passar o dia na igreja hoje, glória, amanhã Jesus volta, eu vou passar o dia na igreja, vou me arrepender de todos os meus pecados, vou pedir perdão para todo mundo, vou passar o dia na igreja. Ei, irmão, nós não sabemos. Alguém está dizendo para você que Jesus vai vir amanhã? Eu fico até feliz que tu vai passar o dia na igreja, é bom. Isso mostra que tu ainda tem temor. Porém, querido, ninguém vai ter tempo de se preparar e de se encher do azeite. E ele nos alerta: vigiai e estejam sempre preparados. Você vê que eu brinco aqui com você, eu conjecturo com você, eu coloco uma ilustração para a gente não deixar a peteca cair, mas o negócio é sério. O negócio é sério, irmãos. Nós precisamos estar preparados para o retorno dele. O que tem amanhã na igreja, pastor? Amanhã de liturgia, cronograma, para mim não tem. Tem alguma coisa amanhã na igreja? Tem ensaio, né? É aula, né? Aula de música. Quinta-feira tem aula de música. É aula de música? É um preparo. Talvez seja pelo menos meio litro de azeite, né, para botar na botija, mas é um preparo. Então, queridos, estejamos todos preparados, porque nós não sabemos. Justamente. Ele vê a fragilidade, né? A fragilidade. Então eu quero deixar essa palavra, irmãos, esse ensinamento para nós, que nós não venhamos ser pegos de surpresa. Talvez alguém da tua família diga assim para você: todo dia na igreja, já vai para a igreja, tu quer que eu vá para a igreja ou para o bar? Tu quer que eu vá para a igreja ou para a casa da vizinha? Não é melhor ir para a igreja? Na igreja, tu sabe que eu estou na igreja. Irmão, esse paradigma precisa ser quebrado, desse negócio de alguém de dentro de casa dizer assim: todo dia na igreja. Não existe argumento para isso. Igreja é igreja. Cristão, entreguei minha vida para Cristo, tenho compromisso com Cristo. Quantos estão entendendo isso? Então, irmãos, esse dia será o acontecimento mais importante do mundo. Você vê aquele negócio da Globo de vez em quando aparecer, aquilo ali não é a maior notícia. Morreu o deputado federal fulano de tal. É mesmo, morreu Alexandre de Moraes, ministro do STF. Ainda não vai ser a maior festa. Luiz Inácio não é a maior festa. Queridos, o maior acontecimento da história será a volta de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. O maior acontecimento, o acontecimento mais importante do mundo. Jesus virá buscar um povo santo, escolhido, preparado. Essa é a nossa maior esperança, de um povo escolhido, preparado, que um dia vamos morar com Ele no céu, onde não haverá mais tristeza, sofrimento. Não há mais nada valioso do que isso, irmãos. Então, portanto, não permita que nada e nem ninguém venha impedir você de estar preparado para subir com Jesus e ir morar no céu. Não se dê o direito de ninguém impedir você de se preparar. Não deixe ninguém impedir você de se preparar, de buscar azeite, para quando Ele voltar você estar cheio dele.
Quero convidar você a ficar de pé nessa noite. A igreja do Senhor. Fecha teus olhos em nome de Jesus. Querido Deus e meu Pai, Senhor, a Tua palavra, o Teu ensinamento, o Senhor deixou no nosso coração hoje, Pai, mais uma advertência, mais uma chamada para a Tua igreja. E aqui está, meu Deus, a igreja que eu e a minha esposa pastoreamos, junto com a liderança e as famílias, o rebanho, todos, uma parte estamos aqui. E ouvimos, meu Deus, a Tua palavra, ouvimos o Teu ensinamento. Senhor, e a nossa oração hoje é: Senhor, prepara-nos para receber o Senhor, Pai. Ajuda-nos a nos manter, meu Deus, de pé, preparados. Nos ensina, meu Deus. Tira toda a pedra de tropeço, tira todo o empecilho, tira tudo aquilo que tem impedido, que tem atrapalhado, que tem paralisado. Tira tudo aquilo que não tem permitido, meu Deus, com que os Teus filhos, com que os homens, as mulheres, os jovens, Senhor, Te busquem, se preparem para o Teu retorno, para a Tua volta. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro e quebro, meu Pai, todo impedimento, meu Deus, que possa estar acontecendo, impedindo com que os Teus filhos, as Tuas filhas, meu Deus, Te busquem dentro da Tua casa, meu Deus, que Te adorem, em nome de Jesus, Senhor. Todo impedimento que caia por terra, meu Deus, que caia por terra, meu Deus, tudo aquilo que tem paralisado, que tem atrapalhado, meu Pai, a Tua igreja de estar junto contigo, ouvindo a Tua palavra, Te adorando, Te buscando, meu Deus, no templo. Oh Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui para sermos cheios da Tua presença. Nós queremos ser cheios da Tua presença, transbordantes da Tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faz-nos, Senhor, homens e mulheres cheios da Tua presença, preparados, meu Pai. Meu Deus, desperta, ó Tu que dorme. Desperta, ó Tu que dorme. Desperta a Tua igreja. Desperta Teus filhos. Acorda. Acorda. Oh, meu Deus, Tu és um poderoso Deus na nossa vida, Senhor. Tu és o Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Nós Te adoramos nesse lugar, nós bendizemos ao Senhor nesse lugar. Que maravilha estar na Tua casa, que coisa tremenda e incrível, meu Deus, é estar na Tua casa, apesar das lutas, das guerras, meu Deus, das derrotas e das vitórias, mas nós estamos aqui de pé, meu Deus, adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor, louvando ao Senhor, Pai. Muito obrigado, Espírito Santo, Jesus, Deus Todo-Poderoso, Trindade Santa. Obrigado por mais um ensinamento, obrigado por mais um conhecimento, obrigado por mais um aprendizado, obrigado por mais um fortalecimento, mais um punhado, Senhor, que foi derramado sobre nós, da Tua presença, do Teu querer, meu Deus. Que venha ser gerado em nós, Senhor, que venha brotar e venha frutificar e multiplicar, meu Deus, cada vez mais aquilo que o Senhor tem semeado em nós, Senhor, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado. Que o Senhor abençoe e leve a Tua igreja em paz para a sua casa, para as famílias, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, derrama sobre eles a Tua providência, a bênção do Senhor repouse sobre cada um deles, para todos sempre. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus.